É, então, eu conheci o pastor Samuel e tenho sido muito abençoada assim pela palavra que ele tem, cada vez, né, que a gente tem a oportunidade de poder ouvi-lo. E eu ganhei de presente, né, a monografia dele está aqui, ó, do curso, né, e eu achei muito interessante o tema, inclusive é um dos livros que eu coloquei na minha pesquisa, que a gente está fazendo um artigo sobre educação por princípios, né, o encerramento do nosso curso, e eu usei a sua monografia como bibliografia ali na nossa pesquisa, pastor. Foi uma bênção. Então, o assunto Bem, eu achei muito importante, porque a gente vem tratando de personalidade, de estilos, né, de cada um, e todos nós estamos reunidos aqui porque estamos lidando com os nossos filhos, né? Porque essa live é da escola, né? Promovida por uma escola. Então, nada mais importante do que nós sabermos a importância como pais para poder atuar na vida dos nossos filhos, né? Desempenhar um bom papel de pais, né? E algumas verdades aqui, elas são muito profundas e muito esclarecedoras, e nós propositadamente, né, convidamos o pastor para poder compartilhar então com a gente desse tema de muita relevância, né, para o momento. Com vocês aí então, pastor Samuel Val. amém, obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, então, ao Eduardo, a Etienne, pelo convite, para podermos falar um pouquinho aí desse trabalho. É um trabalho de pesquisa, na verdade, que foi mais ou menos um ano e pouco de pesquisa. Enquanto a gente estava terminando o curso de teologia, a gente resolveu se aplicar a esse estudo sobre criação de filhos, né, justamente por eu enfrentar um problema escolar com meu filho. Eu só quero contextualizar um pouquinho a minha pesquisa. Então, eu enfrentei um grave problema escolar com meu filho, de uma total desconstrução, assim, difícil mesmo para mim, para minha família, até para o meu ministério, porque quando você consegue afetar a sua família, você afeta todo o contexto que gira em torno de você. Então, eu acabei me dedicando muito a esse trabalho, né, e graças a Deus foi um trabalho assim, que me acrescentou muito como pessoa, como pai, né, como esposo, e eu tenho certeza que vou tentar, né, é um assunto bastante complexo. Eu não sei quanto tempo a gente tem aqui, Tiene. 30 minutos por aí? Não estou escutando. Não estou escutando. Teu áudio, Etienne. Ah, gente. 1 hora, pastor? 1 hora? Uma hora tá Vocês tranquilo. vão ser corajosos me escutar 1 hora aqui. Então tá Geralmente a bom. gente passa, né? O papo se estende depois da live, mas a gente está Então tá preparado bom. para isso. Então tá bem. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Val, eu sou filho do pastor Nelson Val, da irmã Ivanir. Vou tentar contextualizar um pouquinho a minha criação, para a gente poder entender essa questão de legado, né? Vou tentar definir um pouquinho já no início aqui a diferença entre uma herança e um legado, né? Por exemplo, no Brasil, a nossa legislação ela é bem específica quanto à relação herança, diferentemente que às vezes nós vemos em filmes e séries, que as pessoas na herança elas deixam o que querem para quem querem, né? No Brasil não funciona assim, temos uma chamada herança que chama legítima, em que aquele que vai deixar a herança, ele não pode dispor 100% dessa herança. Ele tem que deixar no mínimo 50%, que é chamada legítima, para os filhos. Os outros 50%, ele pode dispor dessa herança em doação, fazer o que ele quiser. Então, a legítima já obriga, né, você deixar para os filhos, né, a herança. O legado é algo diferente. O legado você dispõe, né, para quem você quiser e o que você quer. Ou seja,
é algo que parte da sua própria vontade, é seu desejo que está imperando. Você deixa para a pessoa aquilo que você deseja, né? Por exemplo, eu tenho uma casa, saiu da legítima, e eu quero dar para a Etienne, por exemplo. Então eu vou deixar por escrito o meu legado para a Etienne, né? Desejo de plena vontade, consciência, deixar para a Etienne a casa, as características, com registro imobiliário tal, e assim por diante. Então o legado é algo que eu desejo deixar para outro. Quando você diz assim, eu vou deixar um legado na vida do meu filho, você já está partindo da premissa que você vai deixar algo da sua consciência, do seu desejo, inscrito na alma do seu filho. Quando você fala de legado, você fala isso. Você tem que ter essa consciência que você vai deixar algo do seu pleno desejo, convicção, na vida, na alma do seu filho. É difícil você falar isso. Por quê? Porque nós somos desconstruídos, ao longo desses anos, a educar filhos, a transmitir ensinamento aos nossos filhos. Isso é tão verdade que eu creio que a Etienne deve estar recebendo muitas ligações nesse tempo, dizendo assim, quando é que a escola volta? Por quê? Porque muitos pais, nesses dias, estão literalmente surtando com seus filhos dentro de casa. Por quê? Porque nós somos desconstruídos a ter uma convivência com os nossos filhos diariamente. Nessa pesquisa que eu fiz, no final dela, por exemplo, tem uma pesquisa quantitativa a respeito do tempo que pais e educadores passam com os nossos filhos. Tempo de qualidade, tempo de ensino, porque é o que o educador passa. Tempo de qualidade onde ele está instruindo, ele está passando conhecimento, ele está passando ensinamentos, ao mesmo tempo que está passando princípios e valores que já nortearam a vida desse educador. Né? Então, mais ou menos, em média, um professor passa com os nossos filhos 4 horas por dia, em média. Quando você não tem ali uma carga que por exemplo, uma carga inteira ou diária. Nós chamaríamos a jornada dupla, manhã e tarde. Então, seriam 8 horas, né, ou mais. E os pais, pasmem vocês, só para a gente começar o assunto aqui, a maioria dos pais, né, que responderam à nossa pesquisa, eles passam em torno de 30 minutos por dia de qualidade com os filhos. Ou seja, pais que literalmente sentam com seus filhos, conversam com seus filhos, instruem seus filhos. Isso foi aí em torno de 100 pessoas entrevistadas, 100 pais entrevistados na pesquisa. Então você olha a diferença de um professor para o pai. Aí eu fiz até uma pergunta no final, né? Quem está educando quem? Ou quem está ensinando quem? Né? Porque geralmente nós temos esse conflito do educador e do ensinador, né? Como transmissor de princípios e valores. Então eu acabei me dedicando a esse estudo para mim poder entender, né? Hoje eu estou fazendo uma especialização em psicologia na área de desenvolvimento infantil. Né? Eu quis entender mais a fundo como é que funcionava o desenvolvimento infantil. Né? Vou gerar um novo trabalho a respeito disso, mas aqui nesse trabalho eu já consegui entender alguns tópicos. Primeiro, que todo ser humano, né, todo indivíduo, ele está bem, ele tem faculdades mentais bem, ele não tem nenhum transtorno emocional ou psíquico, ele desenvolve-se mediante algumas coisas, principalmente, né, a respeito do desenvolvimento, ou seja, do caráter, né, da sua personalidade, né, em cima do contexto que ele está vivendo, em cima do núcleo social no qual ele está inserido. Ou seja, basicamente nós temos o contexto social familiar na vida de uma criança. A partir agora da nossa legislação, a partir dos 4 anos, a criança ingressa, né, como educando no sistema educacional, seja privado ou seja público, e ele então começa a ser ensinado, ele começa a ser então educado. Interessante, algo para nós podermos refletir aqui, o que constrói o nosso caráter, né, o que constrói a nossa personalidade,
né? Ou seja, aqueles elementos norteadores da vida do indivíduo que vão fazer com que ele responda ao seu contexto social, ele é colocado dentro da pessoa através dos seus pais e dos seus educadores. Isso é colocado dentro da criança. Só para a gente entender aqui o conceito de caráter, né? Caráter é um conjunto de disposições psíquicas, ou seja, que está lá dentro da alma do indivíduo, que faz com que ele reaja, né? Ou seja, que ele reaja com certo comportamento aos estímulos exteriores. Ou seja, a forma pessoal da ação e expressão de cada indivíduo, em resposta às impressões que ele recebe do ambiente onde ele está. Ou seja, o nosso caráter é justamente o meu modo de se comportar mediante os estímulos externos, aonde quer que eu esteja. Isso é caráter, né? Independente se ele for bom, como a gente chama, né? Um bom caráter ou um mau caráter. Vai ser as respostas que ele vai emitir, as ações que ele vai emitir segundo esse ambiente que ele está inserido, enxertado. É interessante que nós, quando nascemos, nós somos como, literalmente, como aquela expressão, uma tela em branco. Essa tela em branco, ela vai sendo pintada mediante as informações que ela vai recebendo. Nós vamos recebendo informações do nosso meio, e isso vai formando o nosso indivíduo. Vai formando a pessoa, vai formando a sua personalidade. Aí, por isso que eu gostaria de dizer nessa noite, você criar um novo indivíduo, um novo cidadão, um novo familiar, é algo que dá trabalho. Requer determinação, requer esforço, requer energia. Por isso que hoje, o que se faz? Nós somos ensinados a terceirizar a educação dos nossos filhos. Ou terceirizamos para o educador, ou terceirizamos para a televisão, ou terceirizamos hoje para as mídias sociais, ou terceirizamos para o YouTube, terceirizamos para o Netflix, e assim por diante. Até os 12 anos de idade, quando vai fechar, ou seja, você tem uma formação, e aqui eu vou usar principalmente a teoria freudiana para a formação da personalidade do indivíduo, você vai ter ali várias etapas, né, da formação desse novo indivíduo, até que se fecha. Né? Ou seja, Freud diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que tudo que o indivíduo vai ser como pessoa é formado por seus pais e educadores. E ele diz que pouquíssimas transformações dessa maneira, nessa personalidade desse indivíduo, vai sofrer. Ou seja, então tudo que o pai e a mãe ensinar, instruir, colocar dentro dessa tela em branca, é o que esse indivíduo novo vai ser. Aí entra agora, na nossa nova legislação, aos 4 anos de idade, uma criança é colocada dentro da escola. Ou seja, então, somado o que ele recebe em casa de formação, com o que ele recebe na escola de formação, quando ele chegar aos 12 anos de idade, vai ser fechado, então, esse invólucro da personalidade que dificilmente vai sofrer transformações no decorrer ou ao longo de toda a existência do indivíduo. Isso é algo muito profundo. Por quê? Porque se você, o meu trabalho é um trabalho de cunho científico e bíblico, eu começo então a dar uma misturada dessa formação bíblica com a científica, e eu começo a entender algumas coisas que a Bíblia vai dizer para mim. Né? Por exemplo, a Bíblia diz que filhos, eles são como flechas na mão do valente. Quem nunca escutou esse versículo bíblico? Por quê? Porque quem mira o alvo onde essa flecha vai acertar é o valente, ou seja, é o pai, é o genitor, é a paternidade. Eu escolho aonde eu quero acertar o alvo com a minha flecha. Ou seja, eu direciono. Por que hoje nós vemos muitos jovens, muitas pessoas que não entendem o seu propósito? Não sei se você já teve alguém que disse assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida.
eu não sei qual é o rumo que eu vou tomar. Porque ele não foi preparado para a vida. Ele não foi destinado a alguma coisa. Eu vou dar uma misturada aqui para a gente entender um pouquinho mais isso. Por exemplo, se você pegar as culturas orientais, principalmente das Oriente Médio, como árabes, eles têm um mesmo berço e algumas influências, principalmente do sistema de familiar patriarcal. Você vai ver que um judeu, quando ele nasce os seus filhos, ele lança um destino sobre a vida deles. Ele diz, você vai ser médico. Ele olha para o outro filho, você vai ser um contador. Olha, você vai ser médica, você vai ser advogada. Ele lança um destino sobre a vida do filho, mas não é simplesmente eu lançar um destino sobre a vida do meu filho. É literalmente eu preparar. Aí você vai entender o que diz Provérbios, quando ele diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar. Crescendo ele não vai se afastar desse caminho. A gente tem aquela ideia de você mostrar o caminho e mostrando o caminho ele já sabe qual a direção que ele tem que percorrer. Só que o texto de Salomão, considerado um homem muito sábio, não só biblicamente, mas mundialmente, em muitas culturas, leia o texto de Salomão, você vai ver que ele diz: não ensina o caminho, ensina no caminho. É estar junto com o filho, é andar junto com o filho. Auxiliar o filho nos desafios a serem suportados. Então, você não dá só um destino para o filho, você faz o filho crescer ao seu lado, até que ele possa estar preparado para caminhar sozinho no caminho. Aí ele não se desvia mais da jornada. Isso serve para todas as áreas. A gente pensa que essa relação é apenas espiritual, né, ou metafísica. Não, isso não é uma relação apenas religiosa. Tudo que você desejar que o seu filho receba, aprenda, você vai ver que se você fizer isso no caminho com seu filho, ele nunca vai esquecer dos seus princípios. Por isso que eu gostaria de trazer algumas coisas. Por exemplo, se você pegar hoje a maior parte dos jovens e adolescentes, como nós temos jovens e adolescentes na nossa igreja, a gente acaba fazendo esse tipo de pesquisa no meio dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, e você pergunta para um filho, para um adolescente, para um jovem, me conte a história da sua família. Você vai notar que mais de 60% dos jovens não conhecem a história da sua família. Não conhecem o legado deixado de pais para filhos. Eles não sabem de onde vêm e nem quem eles são. Sabe o que é isso? Falta de identidade. Nós não temos mais isso. Por quê? Porque nós fomos desensinados no decorrer, principalmente a partir dos anos... final dos anos 40, com o final da Segunda Guerra, início dos anos 50, uma cultura foi tomando conta do mundo, através de uma escola de filosofia, para justamente ir quebrando esses elos de ligações familiares. Né? Foi feita uma desconstrução a cada ano, a partir do final dos anos 40, dos papéis, tanto de homem quanto mulheres. Quando você não sabe mais os seus papéis, automaticamente toda a sua descendência não saberá o seu papel. Toda a sua relação não saberá os seus papéis. Por isso que hoje você tem muito uma... Olha que coisa interessante. Agora está surgindo, né, alguns termos que não foram inventados agora. Por exemplo, né, essa história do cancelamento. Né? Cancelamento nada mais é do que você anular aquilo que foi escrito na história. Então isso é uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque você vai perdendo os elos que formam o núcleo familiar. Onde você perde os elos que formam o núcleo familiar, você não tem mais um contexto de família, nem você tem um contexto de geracional ou de descendência. Por quê? Porque se você não tem mais os elos, você não tem mais aquilo que liga uma geração a outra geração, você perde o contexto familiar e você tem apenas a individualidade ou o indivíduo dentro de uma chamada coletividade.
onde eu não pertenço a um núcleo familiar, onde eu não pertenço a uma história, a um princípio geracional. Por isso a importância, você vai ver que principalmente os árabes e judeus, eles têm uma forte vínculo familiar. Por quê? Porque eles entendem, segundo os seus princípios religiosos, que a família é o núcleo mais importante e que eles precisam continuar a sua linha geracional, a sua descendência geracional. Só para você ter uma ideia, uma pesquisa, se não me entrar a minha memória, de 2016, diz que para você manter uma geração por 70 anos, cada família precisa ter, em média, 2,11 filhos por família. Para você manter uma descendência geracional por 70 anos. Como é que você faz isso na cultura ocidental? Onde nós fomos desconstruídos para ter filhos. Eu sou de uma geração que me ensinaram, não familiar, mas no núcleo escolar, na convivência social, na convivência da sociedade, que eu tinha que ter uma boa profissão, que eu tinha que fazer primeiro uma faculdade, que eu tinha que construir um patrimônio, para depois eu pensar em casar, para depois eu pensar se eu ia ter filhos, para apenas continuar a minha história. Tá? Enquanto que nas culturas ocidentais, você vai ver que eles têm em torno de 8 filhos por família. Né? Judeus em torno de 3 a 5 filhos por família. Porque eles entendem que eles precisam continuar o seu legado geracional, para que o nome familiar continue. Olha que coisa interessante. E nisso tudo tem uma estrutura de você passar princípios e valores. Porque quando você faz isso, você forma o caráter do seu filho através de princípios e valores. Ou seja, há uma dedicação, há uma transmissão, há um esforço familiar. Quando o seu filho chegar à idade em que o seu caráter, a sua personalidade, ela já está forjada, fechada, nada do que for enxertado ou falado depois vai produzir grandes ou muitas mudanças na personalidade da criança ou do filho. Ou seja, independente do meu cunho religioso, independente da minha posição religiosa, independente do que eu tenha por ensinamento de princípios e valores, se eu quero que esses princípios e valores que são meus, familiares, da minha família, né, aos quais eu fui ensinado por meus pais, e eu quero que o meu filho ou a minha filha elas deem continuidade nisso, então tem que haver da minha parte, como pai, como genitor, uma dedicação, um esforço para que eu possa produzir nesse novo ser, nessa personalidade que está se forjando. Eu preciso então investir na transmissão desses princípios e valores. É como aquele velho ditado popular, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que ela fura. Não é um trabalho de um dia construir uma personalidade ou uma pessoa. Por isso que você vê os maciços investimentos que são feitos em crianças. Nós achamos que não, mas são imensos os investimentos em produção de mídia para crianças. Por quê? Porque quando uma criança senta diante de um desenho animado, todos os valores e princípios que estão sendo transmitidos pelaquela mídia estão entrando dentro da mente daquela criança e entrando na sua psique. Para você ter uma ideia, o que faz com que o ser humano responda a uma ação externa a ele é um negócio que Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele diz que é o seu superego. Ou seja, os estímulos externos que vêm para mim, né, dentro do meu inconsciente há um negócio chamado superego, que nada mais é do que os meus limitadores morais baseados em princípios. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção aqui agora, porque eu queria que você guardasse isso agora no seu coração, como pai, como professor. Ou seja, quando você recebe estímulos externos, esses estímulos externos entram no seu inconsciente, e o seu inconsciente ele vai consultar
né, esse superego, que é os limitadores morais, na verdade, de todo indivíduo, e aquilo que estiver dentro dos seus limitadores, que estão marcados como a ferro e fogo dentro da sua alma, ele vai dizer para você como você deve reagir a esse estímulo externo. E Freud diz que esses limitadores morais que estão dentro de nós, baseados em princípios e valores, são os que foram construídos por pais e professores. Olha que coisa importante esse trabalho aqui da Escola Excelência, né? Que Deus abençoe a Escola Excelência, como todas as escolas nossas, públicas e privadas, que trabalham com a educação fundamental. Ela é a mais importante das educações. O ensino médio não é relevante. A faculdade não é relevante. O meu ensino médio, a minha faculdade serão reflexos daquilo que eu recebi no meu ensino fundamental. Que, diga-se de passagem, é o mais desprezado. E ele é o mais importante para uma família e para uma sociedade. Por quê? Porque vai ser marcado a ferro e fogo no coração de uma criança, ou seja, lá na alma, na psique dela, lá dentro da sua personalidade, todos os requisitos necessários para que quando ela sofrer um estímulo externo, seja qual for, receber um troco a mais no caixa, seja um convite para uma balada onde oferece-se uma droga, quais são os limitadores morais que estão dentro do coração dessa criança que vai fazer com que ela tenha a resposta certa ao estímulo externo? É aquilo que foi marcado a ferro e fogo por pais e professores. Então isso é o mais importante na educação infantil. Olha que coisa importante é isso. Ou seja, se eu quero que meu filho chegue no ensino médio, continuando com os mesmos princípios que eu tenho como pai, eu precisei ter marcado a ferro e fogo aquilo que meu filho vai responder aos estímulos externos que ele receber no ensino médio. Se eu chegar lá na faculdade, eu não quiser que o meu filho seja doutrinado, independente da doutrina que você acredita, mas eu quero que ele siga a doutrina dos meus princípios e dos meus valores. Se eu paguei o preço para marcar ferro e fogo lá na psique, lá na personalidade do meu filho, no caráter do meu filho, os meus princípios, os meus valores, ele pode sofrer qualquer estímulo externo, seja no ensino médio, seja na faculdade, onde quer que ele ande, ele não vai quebrar os princípios que ele aprendeu na sua casa paterna. É isso que Deus entende muito bem. Pois que desde a tenridade, por exemplo, na Filha Judaica, tem um livro muito bom sobre a história do apóstolo Paulo, que o autor ele faz uma pesquisa biográfica muito boa, que ele ensina a respeito da infância do apóstolo Paulo. E ele diz que a infância do apóstolo Paulo, a sua mãe, até que ele chegue na cultura judaica, isso às vezes é importado de uma maneira até, vou usar a palavra aqui distorcida, mas eu não estou aqui refutando nenhuma tradição ocidental, tá bem? Mas, por exemplo, né, há 3 ritos de passagem no judaísmo, né? O Brit Milá, que é a circuncisão de todo menino até o 8º dia. Depois, para as meninas, tem o rito de filha da lei, né, que é o Bat Mitzvah, que é a menina com 12 anos, ou seja, porque os judeus entendem, né, as culturas do Oriente Médio também entendem que as meninas amadurecem mais rápido, isso é notável, também no Ocidente a gente entende isso, que as meninas têm um crescimento da personalidade, da psique muito mais rápido que dos homens, mas há uma diferença de 1 ano, a menina com 12 anos e o menino é o Bar Mitzvah, né, que a gente mais conhecido, que é o rito de passagem dos meninos na cultura judaica. E na história do apóstolo Paulo, né, conta-se que a sua mãe, desde a tenra idade, já contava todas as histórias. Quando chega aos 6 anos de idade, o pai judeu ele assume a responsabilidade para ir para a transmissão da lei, ou seja, do canon judaico, ou seja, todo pai vai instruindo os seus filhos, para que quando ele chegue no bar mitzvah, que é aos 13 anos para o menino, ele já saiba a lei de cor. Né? E os meninos que conseguem, então, sobressair ainda mais na leitura da lei ou na transmissão oral da lei, eles são separados e
Ou seja, desde a eternidade os pais vão passando toda a história do seu povo, os seus costumes, as suas tradições, os seus princípios e os seus valores. No Ocidente a gente não tem esse costume. Ou seja, no Ocidente a gente não tem costume de sentar com os nossos filhos e contar a nossa tradição, contar os nossos costumes, contar os nossos valores, contar os nossos princípios. E quando eu não faço isso, eu terceirizo isso. O problema é para quem nós estamos terceirizando isso. Por exemplo, né, na minha adolescência, eu vi o lançamento dos Simpsons no Brasil na TV Bandeirantes. Eu achava o máximo. Agora, quando eu sou adulto, eu olho para os Simpsons, o que eu enxergo? Por quê? Porque eu tive uma carga de ensino depois disso. Você vê um pai idiota, um filho esperto, que faz o pai de idiota, uma mãe que é negligente, uma menina superdotada e um bebê superdotado. Você tenta imaginar isso na cabeça de uma criança de 4 a 8 anos de idade, sendo bombardeada, por exemplo, por Simpsons. Ela vai achar que todo pai é idiota e que todo filho deve ser esperto. Ou seja, aquilo que é transmitido. Esses dias eu apresentei para o meu filho um desenho que eu assistia na minha infância, que era o Popeye. Não sei se alguém, né? Eu não sou muito antigo, viu, gente? Mas quem assistiu Popeye, né, você vai ver que o desenho era extremamente inocente, apesar de ter um marinheiro que fumava um cachimbo. E meu filho perguntou: o que é aquilo, pai? É um cachimbo, mas fumar não faz mal? Né? Aí você tem que explicar, né? Mas em contrapartida, você via no desenho do Popeye o ensinamento de verdura. Por quê? Porque tinha o espinafre que deixava o Popeye forte. Ou seja, você tinha toda uma lição que buscava interferir. E interfere, gente. Interfere, né? Esses dias eu vi o reflexo disso na minha mesa, né? Meu filho falou: eu vou comer espinafre. Porque espinafre deixa forte. Você está entendendo? Ou seja, tudo que nós vamos num período de formação dessa criança, colocando dentro, né, da janela da alma, né, que é os olhos, ou seja, tudo que nós apresentamos para essa criança é que vai formando. Né? Piaget, que é um estudioso a respeito da influência do meio, né, do meio social, do meio onde a criança está enxertada para a formação desse novo indivíduo, é exatamente isso. Todo o bombardeamento que essa criança, que esse indivíduo está sofrendo, vai definir quem ele é na sua fase adulta. Então, por isso que nós vemos que muitas vezes essa desconstrução, essa ideia de você quebrar os elos, ou seja, quando você terciariza, e é o que nós estamos vendo hoje muito frequentemente, né? Hoje nós estamos sofrendo reflexos de jovens, de adolescentes, né, que perderam esse vínculo, esse elo familiar. E isso é reflexo de uma terciarização daquilo que nós deveríamos. Interação pai-escola, né, do que está sendo enxertado na vida dos nossos filhos. O que está sendo marcado a ferro e fogo na vida dos nossos filhos. É um assunto muito extenso, é um assunto muito para nós divagar aqui em 40 minutos, 50 minutos, mas eu gostaria de deixar aqui essa instigação, né, para que você que é pai, você que é professor que está nos assistindo, nos ouvindo, você possa se aprofundar nesse conhecimento também, para você entender, né, talvez hoje nesse tempo de pandemia, muitos pais, né, e eu sei por mim, porque eu tenho 2 filhos em casa, a gente entende cada vez mais, e principalmente acho que agora, o papel importante dos professores na nossa vida. Então, nosso agradecimento aí aos professores e parabéns por vocês estarem ao nosso lado. Tá? Eu vou aproveitar esses 10 minutos, então, para... Não sei se vai ter questionamentos ou alguma pergunta, né, nesse resumo que a gente tentou fazer aqui. Né? Então, volto aqui a palavra a Etienne.
Obrigada, pastor. Eu abro para vocês perguntarem agora, né? Eu acho que foram algumas coisas bem interessantes que a gente ouviu. E se há alguma dúvida, alguma coisa que está aí ainda, né, precisando de algum esclarecimento, o pastor está à disposição também para nos responder. Ou alguma colocação, alguma experiência também, né, nesse sentido. Eu acho que foi muito importante para a gente cada vez mais refletir sobre o papel enquanto pais, enquanto professores. Eu tive uma experiência bem ruim há um tempo atrás. Eu sempre tive o costume de falar de Deus, sabe? E para muitas pessoas isso não é legal. E eu era professora de berçário, porque eu também sou professora e gosto muito de crianças. E eu tinha que dividir a minha sala com uma outra professora. Uma semana as aulas eram ministradas por mim, na outra semana pela outra professora. E nas minhas semanas tinha o horário da oração. E ela dizia para mim, eles são pequenos, eles não vão entender isso. Eu digo, não, eles são pequenos e é nesse momento que a gente tem que introduzir a importância de Deus e da fé na vida deles. E aquilo era uma briga, era uma dificuldade, eu chorava escondido, pedindo, Deus me dá a direção para que eu não perca a paciência. E aí no final do ano a gente vê eles juntando a mãozinha e orando, com 1 ano e meio, 2 anos. Então valeu a experiência. Então realmente eles são como uma tela em branco, e a gente que vai plantar as boas sementes neles. Então realmente ser professor é uma arte. Que Deus abençoe a todos, né? A todos nós, que a gente sempre tenha a direção de Deus para ministrar nossas aulas com amor, com carinho, e sempre plantando coisas boas, que a gente sabe que amanhã ou depois vão se refletir na vida toda da criança, né? Eu achei muito importante, muito boa a sua palestra, pastor. Muito obrigada. Vai lá, João. Então, pessoal, estão me ouvindo bem? Obrigado, pastor Samuel, muito boa a reflexão, importante, oportuna. Eu sou secretário de Educação aqui na cidade onde eu estou, né? Eu sou responsável aqui por 13 escolas, 200 professoras, e a área que eu tenho trabalhado e estudado também é principalmente a área de relacionamentos. Na igreja, a nossa base de trabalho é princípios e valores para a sociedade, né? Então, a gente trabalha muito com a cidade, com as pessoas, Acabei de enviar um treinamento aqui por YouTube. A gente trabalha muito dentro dessa linha. Gostaria depois de ter o contato do Samuel para nós trocar umas figurinhas. E sou pastor aqui, né? Tem igreja, tem um povo que a gente cuida aqui. Bom, o que eu vejo dentro do assunto que foi abordado? Um grande desafio. Essa questão geracional, né? Que ela precisa ser desenvolvida por alguém para causar na próxima geração a formação do caráter, a formação de princípios e valores. Só que nós temos adultos que precisam ser treinados e capacitados dentro do modelo que nós consideramos que precisa ser o modelo a ser implementado dentro dos princípios e valores cristãos. Acho que o grande desafio está aí. Por exemplo, hoje na educação infantil, nós temos muito problema com o professor, porque o histórico de desenvolvimento de princípios e valores do professor, por mais que a gente trabalhe e dê treinamentos mais pontuais, assim, tu não consegue entrar profundamente, né? E o pastor Samuel estava falando, eu estava lembrando do Vygotsky, né, que fala que o meio que a gente vive é que transforma a gente, né, a questão social, né? E eu vejo que existe uma sociedade, né, dentro da educação brasileira, existe um modelo, existe um padrão e um grande desafio. E aí a minha pergunta, o meu questionamento dentro das pesquisas aí do Samuel, como tem sido pensado isso? Porque a gente sabe que agora, a gente que estudou e se preparou, a gente vai conseguir, então, trabalhar
nos filhos, até os 6 anos, ele vai definir ali o caráter dele, 6, 7 anos, ele firma o caráter, e aí morreu. Tá, mas o nosso professor, que teve toda uma experiência de formação de princípios e valores distorcida, e agora eles são os professores dos nossos filhos. Então, o que fazer agora? Esse é o meu questionamento, a minha busca, né, e tem sido objeto de estudo também. Tem que vir para excelência, João. Os professores aqui, ó, estão ralando aqui para a gente poder aprender, reaprender. Eu vou pegar com vocês para poder derramar esses 200 aqui. Mas antes, desculpa, Samuel, eu te cortei aí, né? Mas nós não posso deixar de falar aqui da presença da nossa consultora, Luciene, que é da consultora da Croton, Rede Cristã, que a gente está trabalhando com o material didático deles, né? Também pode deixar sua contribuição, que eu tenho certeza que ela vai poder responder alguma coisa sobre isso também, né? Estou gostando de vontade de falar. Fica à vontade, fiquem à vontade. Posso falar antes do Samuel, então? Posso contribuir, então, com o que o João falou? João, pegando um pouquinho a sua fala e a da Samuel também, realmente, a fase mais importante na questão da formação do caráter da criança é até os 6 anos, até os 7 anos, aí, que o caráter está sendo formado, mas ele vai sendo moldado em todo o tempo, né? Nós estamos tendo o nosso caráter moldado ali. Até pouco tempo, a educação infantil, os professores eram considerados tias das crianças, né? Eram só aqueles que cuidavam das crianças, tomavam conta, porque não era tão valorizada a fase da educação infantil até os 6 anos. A primeira infância ali também não era tão valorizada. E aí até que os neurocientistas descobriram o valor dessa fase para o aprendizado, uma base tão consolidada, tão sólida, vai formar, vai refletir no adulto que essa criança vai ser. O Samuel citou o Piaget, o João citou o Vygotsky, então eu vou citar quem veio após esses dois, concluiu a pesquisa dos dois, ou ampliou a pesquisa dos dois, que foi o Vallon. E o Vallon trouxe uma contribuição muito importante. Ele disse o seguinte, a criança da educação infantil, o que a mãe fala é lei. Não é a mãe que manda no pedaço ali, os pais presentes. A criança do fundamental, anos iniciais, até os 9 anos, é o que o professor fala. Tanto, Samuel, que na escola, o professor fala, a mãe chega para as professoras, eu fui professora há muito tempo, sou professora, e eles falavam assim, pede meu filho para comer fruta, vou falar igual a Etienne e o Eduardo falam, pede para comer fruta, porque quando tu pede, professora, meu filho come. Eu sou mineira, tá, gente? Então eu falo, é bom demais da conta. Meu sotaque é de Minas, sou de Belo Horizonte. E a professora fala, o menino come mesmo, né? Ele come fruta. Minha professora falou que não é assim. Já os alunos do Fundamental 2, que é a fase, o Samuel falou, é a fase que está tão esquecida, gente, se os pais tivessem noção da importância dessa fase, eles estariam mais próximos e presentes dos seus filhos. Porque na fase do Fundamental 2, quem manda é o colega. Eu faço o que o meu colega fala, o que o outro fala. Às vezes aquele aluno que veio bonzinho, quietinho, até o 5º ano, quietinho, bonzinho, é mineiro também, no meu sotaque. Ele começa a ficar um aluno rebelde na escola porque juntou com um colega rebelde na escola. E os pais acham que nessa fase não precisam mais olhar para o filho e deixam ele para casa de pessoas que ele nem conhece, se vivem mesmo os princípios e valores. O perigo mora grandemente aí. E aí, trazendo uma contribuição da neurociência. O cérebro do nosso filho, do nosso aluno, até os 14 anos, ele é totalmente, 100% inconsequente. Ele não pensa assim, se eu não dormir cedo, amanhã de manhã eu não vou dormir o suficiente para ter um bom aproveitamento na escola. Ele não pensa assim, se eu subir naquele monte ali, pular lá embaixo, eu vou quebrar minha perna e vou morrer. Não, ele não age consequentemente. Por isso a gente tem paz, por isso Deus é tão lindo, estabeleceu adultos na relação para cuidar das crianças, para indicar, para andar no caminho, né? Provérbios 22:6, para andar no caminho. Isso é princípio mesmo. Com 14 anos que o cérebro começa, e só aos 21 que se consolida.
Tá certo, né, pastor, que tem uns adultos que até hoje não consolidaram, né? Mas é exceção. A maioria, com 21 anos, consolida. Eu vou parar por aqui, porque eu quero, sabe, Eduardo, deixar um gostinho para quinta-feira que vem. Então, eu vou falar só até agora, mas quinta-feira que vem eu vou bater um papo com vocês. Eu quero muito contribuir com o que eu tenho aprendido, né, com essa minha caminhada com o Senhor. Eu trabalho com educação cristã há 28 anos, com educação por princípios. Então, eu tenho uma jornada aí de coisas rotas que precisaram corrigir, coisas que a gente fez que eu acertei. Como mãe, sou mãe, já estou fazendo uma propaganda, tá, Eduardo? Eu tenho 3 filhos e tenho 2 netos. Tenho um netinho de 3 anos e uma netinha. Então, eu prometo que eu vou estar mais arrumadinha, porque eu fiz reunião até a guria mesmo. Vou me produzir para quinta-feira que vem a gente bater um papo bem legal e conversar um pouquinho mais sobre isso. E eu espero contribuir com vocês. Falei demais. A ideia desse trabalho, na verdade, foi tentar resgatar. Estão todos me ouvindo? Sim. Tá. A ideia do trabalho, na verdade, foi justamente buscar esse resgate da terceirização dos pais à educação, ou o acompanhamento dos pais à educação. Geralmente, o que acontece? Culturalmente, quando chegava a idade do filho ingressar, eu sou do tempo que se ingressava na escola aos 7 anos. Quando o filho ingressava na escola, parece que geralmente os pais transmitiam à escola o papel da educação dos seus filhos. E aí saíam desse papel de educador. Agora ele está na escola. Por isso que eu consegui perceber muito bem, professora, que por que o aluno do ensino fundamental 1 e do 2, eles não recebem mais, parece que a influência do pai e nem da mãe. Por quê? Porque os pais se afastaram. Sendo que ele não poderia se afastar. Ele continua sendo o principal influenciador da vida do filho. Quando eu me ausento, ou seja, é natural do ser humano, e essa questão do desenvolvimento do cérebro humano é interessante, apesar de ter várias pesquisas, ainda é um campo infinito, e não tem-se certeza de nada, essa é a grande verdade. O ser humano, ele se baseia em modelos. Então, se eu não sou o modelo do meu filho, alguém será o modelo do meu filho. Se ele busca num colega que é rebelde, é porque eu me ausentei como modelo dele. Se ele está ouvindo mais a voz do seu professor, é porque eu me ausentei como modelo principal da vida do meu filho. Isso que eu consegui aprender muito nessa pesquisa. Então, cada vez que então, respondendo ao professor João, como é que eu faço para toda uma geração de professores que perdeu esse referencial, para que eu possa, agora, quando meu filho entrar nesse campo minado, vamos dizer assim, João, como é que eu faço? Bom, na verdade, eu não tenho como corrigir esse problema agora. Eu preciso corrigir o problema que ele tem em casa. Eu tenho que corrigir a nova geração de pais que está surgindo. Eu não vou conseguir mudar o processo que já está feito. Por quê? Porque eu vou precisar de pais que sirvam de modelos de formação, porque como que a criança aprende a falar? Tem uma professora aqui que falou que ela ama a alfabetização. É pelo modelo de repetição. Tudo na nossa vida é modelo de repetição. Repetição de conhecimento, repetição de transmissão de conhecimento, de princípios, de valores. Ou seja, eu tenho que reaprender a ser pai. Eu falo isso porque eu estou aprendendo a ser pai também. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 10 e uma menina de 7, e eles estão nessa fase do desenvolvimento deles, de questionamentos e de perguntas, e eu estou aprendendo justamente com a minha pesquisa. Não, eu preciso acertar isso, porque senão eu não serei um modelo presente para os meus filhos. E se eu terceirizar isso, outro entra no lugar. Não sei se eu consegui fazer uma boa reflexão, João. Interessante essa questão, porque
há alguns anos eu tenho trabalhado aqui, e o que acabou me levando para a Secretaria de Educação foram palestras para os alunos e para os professores. Justamente... A gente e aí, sempre esqueceu dos pais. Não, e os pais também. O que o que eu acredito é que é uma área de influência, né? Essa lacuna que não tem como a gente entrar e mudar o coração, vai ser aquele negócio de caminhar junto, né? A gente caminhar junto com a escola, junto com o corpo docente, junto com a família, caminhar junto, aconselhar. Eu lembro de diversas situações, até como secretário de Educação, de ter que ir na escola, resolver problemas relacionais, que a professora Luciene falou lá do amigo, né? Eu lembro uma bem forte que os professores não conseguiram resolver ali, que uma aluna pegou o aluno do pescoço, né, e tentou enforcar ele, porque ele era gay. E elas não conseguiram resolver aquilo ali enquanto elas estavam trabalhando em cima do efeito, né? Eu fui lá, tava um monte de professor, tava a menina, né, uma menina forte, né, mora na frente da escola. Aí eu pedi que todo mundo saísse, fiquei só eu e ela. Aí eu não trabalhei o efeito, eu fui na causa, né? Falei com ela emocionalmente, né? Na questão relacional, do valor, quem ela era. E aquela menina nunca mais deu problema na escola. Nunca mais a gente teve notícia de violência. Então eu acredito muito nessa questão da influência, né? A gente tem os nossos filhos, talvez a gente consiga imprimir essa visão, né? Esse novo legado, né? Ou o legado correto, o legado dentro de princípios cristãos, mas os pais também vão precisar de muito apoio pela questão do tipo de sociedade que a gente vive, né? Trabalham muitas horas, pouco tempo com os filhos, professores sobrecarregados. Eu vou dizer para vocês, eu estou no 2º ano como secretário e eu fiquei apavorado no 1º ano de quanto professor com doenças emocionais. É muita gente, é um índice assustador de professores com depressão, professores com síndrome do pânico, com coisas terríveis, né? Então, eu acho que o caminho é esse, é um trabalho duro, é um trabalho bem complexo, né? E eu fico feliz hoje, eu acredito que foi Deus que me jogou aqui, né? Eu já mandei aqui uma mensagem para o Instagram da Luciene, né? Depois quero o contato do Samuel e eu espero poder estar com você sempre, porque é bem onde Deus tem usado a gente para trabalhar aqui na região. E foi uma ótima live, viu? Obrigado, Samuel. Obrigado a todos. Nós estamos fazendo uma pós-graduação em Educação por Princípios, João, e seria muito bom se a gente pudesse trazer, Pastor Samuel, aí para Pelotas, Oi. Uma pós-graduação. O Pastor Samuel tem a universidade, né, que é parceiro lá, é um polo da Unifil. Isto. E a gente tem uma grande vontade de trazer essa pós, porque a gente foi assim, impactado por tudo que a gente aprendeu, não só pela história em si da educação, mas o quão bíblico é a educação, né? Os exemplos desde o princípio, desde a criação ali, a gente é surpreendido com a matemática de Deus, com a geografia, com todas as áreas, né? Todas as áreas de conhecimento. E seria muito importante, eu acho, a gente poder trazer isso para Pelotas. Desafio aí, né? A universidade, Luciene, né? Como nós poderíamos fazer isso, João, aí o João vem aqui fazer, já nos vem, João. A gente tem ido a Ijuí fazer essa pós lá, e hoje nós fazemos, né, estamos terminando, concluindo online, e é uma benção. Eu quero te dar um presente, João. Não sei se tu possui já, mas eu vou te mandar aí os livros Fundamentos Filosóficos da Educação, Bíblicos Filosóficos, Fundamentos da Psicologia da Educação e Fundamentos Pedagógicos, que é da AXE, que é uma agência também, né, que vem apoiar as igrejas e escolas cristãs por princípios e escolas cristãs no modo geral, né?
É uma associação que tem sido uma bênção na nossa vida. E eu vou te mandar aí, João. Me passa depois teu endereço, um presente aí para te ajudar nessa caminhada. Poderia te indicar outros tantos, a Luciene também, né, Luciene? Muito obrigado. De livros e tudo para ajudar nesse monte, né, que a gente está voltando a conquistar, que é o monte da educação. Realmente é um trabalho bem árduo, não é fácil, mas nós temos um patrão, né, que se importa e quer muito que as escolas abençoem as famílias, as crianças. Né, a gente tem, hoje, a nossa sala até, nós temos criado em virtude das mães, principalmente, né, de ajudar, de dar apoio, e ver pessoas assim, interessadas nisso, para nós, nos traz muita felicidade, muita vontade de fazer alguma coisa juntos. Então, contem com a nossa escola. Obrigada pela participação de todos. Não sei se mais alguém quer comentar, eu não quero me estender para não ressabiar o pessoal, mas o papo hoje está cabeça, né? Hoje o papo é cabeça. Eu agora. Pastor Samuel, muito obrigado pela presença, por esse estudo. Eu que agradeço. A gente vê, assim, a sua dedicação às questões, primeiro de Deus, né? Depois, tudo que envolve o reino de Deus aqui na Terra. E a educação é uma das coisas que arde no seu coração. Então, por isso o senhor se dedica tanto e incentiva as pessoas a estudarem também. E, com certeza, nós vemos lá a escola de Frankfurt, né? Não sei se foi essa que o senhor quis falar aquela hora. Que eu não aprofundei, porque a gente não sabe, né, o nível da conversa, então eu estou chegando. Então... Sim, a escola de Frankfurt. É uma desconstrução. Isso, pode falar. A escola de Frankfurt, na verdade, a partir do final da Segunda Guerra, ela se transferiu de Frankfurt para Nova York. Aí você vai ver toda essa construção em Nova York, dessa cultura de desconstrução, né? A gente vê muito a questão da defesa da família, né? Se vocês virem, principalmente no meio das igrejas e pessoal mais conservador, busca sempre aquela ideia de levantar uma bandeira pela família, né? Mas se você prestar atenção assim no fundo mesmo, né? E lá no âmago dessa questão da escola de Frankfurt, na verdade ela não foi uma desconstrução da família em si, mas sim do principal pilar da família, que é o pai. Então a escola de Frankfurt veio desconstruir a figura da paternidade. Quando você desconstrói a figura de paternidade, você acaba desconstruindo a figura de Deus, porque se você não tem um bom pai, como é que você vai conseguir chamar Deus de pai, né? Então você destruindo, né, o indivíduo, o homem, né, a figura paterna de dentro da sua casa, né, você vai começar a gerar todos os demais conflitos necessários para você desestabilizar toda uma família, né? E aí vem princípios, vem valores, vem escola, vem tudo. Ou seja, é que nem um dominó. Você derrubou a primeira peça, todas as outras vão cair. Isso aí a escola de Frankfurt fez muito bem a partir do final dos anos 40. Sim, e aí nós vemos depois ali, através de Rockefeller, né? Então, o emborrecimento da América, que foi para ter a mão de obra barata. Isso veio depois para o Brasil e foi através de quê? Da educação, um plano diabólico aí, maquiavélico, para emburrecer as crianças, fazer com que elas não pensassem e replicassem... Então, na verdade, assim, Eduardo, eu vou te interromper um pouquinho. A ideia não é até a questão de emburrecer. Na verdade, você substituir um tipo de educação por outro tipo de educação. Essa é a verdade. Você tira um modelo e você coloca outro modelo. Né? Então, para nós que temos um modelo, né, nós temos um modelo, nós vamos dizer, não, é emburrecer. Não, é o modelo deles. Então, você apresenta aquele tipo de modelo, né, e você, aquela ideia, eu não consigo fazer... por isso que Freud é muito lido junto com Marx por Marcuse, porque ele entende esse princípio, é onde eu preciso mexer para que eu possa fazer uma revolução e eu não necessite de nenhum tipo de confronto físico. É quando você mexe nos modelos de educação. E não é em qualquer modelo. É tão verdade que hoje a gente tem esse modelo. Por que se conseguiu transformar, João, os nossos educadores hoje
como a gente aqui é numa escola por princípios, em doutrinadores. Porque ele não tinha um modelo de referencial paterno em casa, que já vem desconstruído desde os anos 40, e você não tem referencial. Então, se você não tem referencial, foi como a professora Luciene falou, os adultos que ainda não são adultos. Por quê? Porque você tem que ser determinado adulto dentro da sua casa paterna. Isso que eu aprendi na pesquisa que eu fiz. Não é a escola que vai me tornar um adulto. É a minha escola paterna que me torna um adulto. Então, eu não tenho mais uma casa paterna que me torna um adulto, Eduardo. Então, a faculdade, porque eu vim com ensino fundamental falho, vim com ensino médio falho, consegui entrar na faculdade, então a faculdade me fez um modelo. Não sei se eu consegui fazer entender. Então, a questão foi substituição de modelos a partir do final dos anos 40. E aí, nós ficamos assim, ó, de braços cruzados, assistindo o espetáculo, né, que estava acontecendo. Graças a Deus, né, a gente vê que agora está se buscando levantar esse modelo que nós temos por correto. Falei demais, né? Então, eu quero dizer aqui que chamar aí que valorize a história, as escolas cristãs, né? Nós estamos nessa luta aí do Colégio Excelência para realmente transmitir a filosofia cristã para a formação do caráter, né, das crianças, além de uma educação de qualidade. Então, por isso nós queremos assim que essa questão do legado seja refletida pelos pais, né, pelos educadores, para que saibam da sua responsabilidade de fato, né? Como o senhor falou, não terceirizar mais, porque às vezes acho que é muita bobagem, isso aí não vai dar nada, que nem o pessoal diz, né? Mas com certeza é aquela coisa do dia a dia ali, é um desenho da Peppa, né? É um desenho, sei lá, outro que o senhor falou aí, né? Que vai minando a cabeça e vai terceirizando. Então, claro, no momento que tem esse novo, a escola, como também a formadora, então é preciso saber o que estão ensinando nas escolas. O Shelby, que é o procurador que veio aqui, né, procurador da República, ele falou muito nisso, que os pais tivessem, então, essa consciência do que estava sendo passado, né, como cultura, como filosofia para os filhos, e soubessem muito bem das leis, para que o que não quisessem para os filhos, né, pudesse chegar e dizer, não, isso eu não quero, né, principalmente pela revolução aí que teve cultural, socialista aí nas nossas escolas públicas, então nós devemos estar atentos a isso. Mas eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho, então, sobre essa questão aí do legado, né? Da questão de como, tipo, a dica, então, o que nós temos que fazer para mudar, então, isso que está hoje aí, né? Essa cultura aí que, como o senhor falou, nos deixou assim, observando essa mudança de cultura e o que os pais que estão hoje aqui podem fazer para retomar isso e se aproximar lá dessa cultura judaica que fazia isso. Eduardo, eu fiz esse mesmo questionamento. Eu participei de uma reunião pública na Câmara dos Vereadores, acho que foi ano retrasado, e eu fiz essa mesma pergunta para a secretária de Educação, né, e para a representante da prefeitura que estava presente, né, sobre essa questão da paternidade. Porque se você olhar todos os investimentos em educação, o João, não sei se está conosco ainda, ele vai poder me ajudar muito mais nisso. Na verdade, todos os investimentos eles são feitos em métodos pedagógicos, né, ou estruturas pedagógicas para facilitar o professor, né, como discente, e o educando. Mas você não vê nenhum investimento público em família, né? Ou seja, não se vai resgatar a posição do pai, né, ou da mãe na figura da família como esse tipo de modelo para os seus filhos, né? Ou seja, na verdade você vai buscar até muito mais os modelos públicos de ensino retirar, né, a influência familiar sobre a criança. Então, eu creio que o maior desafio nosso, realmente, é trazer os pais, né, e eu não sei quantos pais nós temos aqui hoje nos assistindo, mas é trazer esses pais
há uma conscientização da importância relevante na vida e na formação do seu filho para o restante da jornada da sua vida. Então, eu creio que assim, ó, o ponto de princípio hoje é realmente, além de a gente ter uma excelente escola por princípios, né, conteúdos pedagógicos por princípios, né, nós temos uma grade, né, de conteúdos formadores culturalmente dessa criança, né? Nós precisamos trazer os pais ao entendimento que nada do que a escola fizer na vida dos seus filhos será mais importante do que eles fizerem na vida dos seus filhos. Eu acho que isso é um ponto de partida. A conscientização, né, do pai e da mãe na vida, não só educacional do seu filho, como social, e se ela é religiosa, e assim por diante. Eu até gostaria de fazer uma pesquisa, esses tempos eu estava pensando sobre esse assunto, para a gente ter uma noção quantitativa, que em números que nós vamos ver o reflexo disso, de quantos pais que são, independentemente da sua religiosidade, que os filhos seguem, né, a religião dos seus pais, independente de qual seja ela. Né? Talvez nós vamos se assustar com o grau de continuidade religiosa familiar. Por quê? Porque a religiosidade está acima dessa questão educacional. Na verdade, se você pegar o cunho educacional hoje, a ideia de você transmitir uma educação laica, né, para os estudantes, você vai ver que o grau de influência, como a professora falou aqui, me fugiu o nome dela, a questão da Luciene, né? Não, a outra professora que falou que orava com as crianças, né? Houve uma repreensão até de uma colega, né? Sobre isso, ou seja, uma ideia de você separar, né, a questão religiosa. Na verdade, por quê? Porque realmente a questão religiosa é de cunho familiar. Família, ela deve passar as suas tradições e religiões. Então, Pastor Samuel. Oi, querida. Deixa eu só contribuir. Claro. Tem um versículo em Deuteronômio 22, 9, porque Sim, quando a gente lê Deuteronômio, Deus está ensinando o povo tudo, né? Como viver na nova terra. Tudo que eles precisavam saber. Exatamente. E nesse versículo ali é relações. 9, ele ensina tudo, né? Ele ensina a questão no versículo 8, por exemplo, do capítulo 22, Deus fala assim, olha, quando vocês forem fazer um segundo andar da casa, coloque balaústres para que quem chegar na beirada não caia. Então, cuidado de Deus com detalhes. E no versículo 9, Deus estava ensinando o povo a plantar. E aí Deus fala assim, quando vocês fizerem a cova, não coloquem 2 tipos de sementes para que o fruto não venha apodrecer ou degenerar. Então, a família, ela traz todo o ensinamento, mais pelo exemplo, né, ela fala, pelos cultos domésticos, pelos momentos ali, o filho aprende a ler a Bíblia vendo o pai lendo a Bíblia, o filho aprende a orar, a estar diante de Deus, ele aprende isso em família. Então, a família, ela está semeando na cabecinha da criança, que é como essa cova, as sementes dos princípios eternos. E quando tem uma escola que semeia os mesmos princípios e valores, a chance do fruto ser bom é total, porque não vai nem degenerar, nem apodrecer, são os mesmos valores do fruto. Aí está, eu sempre falo que esse versículo valida a importância da escola cristã para uma família que tem princípios cristãos. Só para contribuir, pastor? Tem ali Deuteronômio capítulo 6, que fala sobre a mezuzá, né, por exemplo, que é o memorial, ou seja, a gente os referenciais, os modelos na vida dos filhos é tão importante que a mezuzá é para que ele olhe e questione por que tem aquilo ali. Aí o pai aproveita e diz para ele, é para lembrar que aqui na nossa casa o Senhor é Deus. Então é uma educação por estímulos, e isso é na casa paterna, não é na escola.
Então, eu acho que o ponto de partida, que talvez hoje seja o maior desafio da educação mesmo, quem batalhar essa educação por princípios, seja realmente a conscientização de pais, né, no seu principal papel, né, como formador desse legado, Eduardo, na vida dos seus filhos, e legado é para sempre. É algo que eu desejo, de consciência, deixar no outro. Esse é legado. Espero ter ajudado, Eduardo. Com certeza, foi muito boa o fechamento aí, né, dessa questão aí. É importante, né, que os pais realmente estejam, né, direcionando seus filhos nos princípios de Deus, no caráter, na boa moral, enfim. Mas quando tem uma escola que ela corrobora isso, né, é uma extensão do lar, porque hoje a escola, como o senhor mesmo falou no início, né, ele passa 5 horas na escola, às vezes mais tempo com o filho, né, passa ali com o professor do que mesmo com o pai. Então, quando isso aí tem... Na escola integral é pior ainda, né? Pois os CIEPs antigos, né, também, aquela questão toda ali. Então, quando isso ocorre na escola, de reforçar os princípios que já são ensinados em casa, então aí sim. Por isso que nós estamos batalhando tanto pela escola, né, o Colégio Excelência ser uma escola por princípios, uma escola cristã e comprometida, né, com os princípios de Deus e repassar isso. Outra coisa que Obrigado eu acho... aí porque vocês vieram, né, aí participar com a gente e discutir. Olha só, gente de Minas Gerais, o João está ali esqueci o nome, João. Butiá, região carbonífera. Butiá, que tu estava em Arroio dos Ratos antes, né? Agora é Butiá. Esses dias eu participei aí de uma live, uma conversa sobre missões e andanças da vida, que tantas coisas eu e o João fizemos juntos, né? Mas, muito legal. Mas não me caiu o Butiá dos bolsos, viu? Não me caiu, porque eu vou aí buscar. Aí, contigo aí, passar os dias aí. Um abração aí para vocês, boa noite a todos. Agora eu passo para a Etienne. Etienne, só deixa aberta a porta para, quem sabe, aí uma filial dessa escola de princípios aqui na região, né? Ó, vamos lá. Adoro viajar, João. Vamos lá montar um polo excelência lá em Butiá. Interessante. Só fazer uma colocação ali do que o Samuel concluiu ali. É interessante que a questão família está tão debilitada que eu não sei como é aí, e eu acho que cabe uma pesquisa. Aqui na escola tem um número muito grande, um índice muito grande, tanto no estado quanto no município, de professores divorciados, professores até sem a presença do cônjuge. E isso já demonstra esse desequilíbrio familiar. Então, quando eu lembro que eu fui fazer uma palestra para professores e uma professora chorou, né? E a outra disse assim, cara, se eu soubesse disso, eu nunca teria tido tantos problemas na minha vida. Era uma palestra sobre princípios, sobre relacionamento, né? Sobre comunicação. E eu vejo assim que é complexa essa questão do professor. Eu tenho estado muito preocupado com a questão da formação do professor, né? Que eu fiz uma parceria com a UBRA para tentar fazer esse trabalho, levando eles para, dentro de pós-graduação, também trabalhar essa questão de princípios e valores, porque tudo isso é importante, tudo isso a gente que está aqui dentro de um, vamos dizer assim, uma escola protegida, como a Escola Excelência, né? Uma escola que ela, como o Samuel falou, quando foi construído o alicerce, ele já foi construído com um propósito, né? Só que eu estou do outro lado. Eu estou num edifício aí de, sei lá, 50 andares com um defeito no alicerce, né? E aí a gente tem que, né, trabalhar. Eu acho que essa também é uma área assim que deixa uma lacuna bem grande para a gente trabalhar, né? E toda contribuição é muito importante, né? Eu acho que
esse pensamento da família já quebrada, né? A família que já está perdida, a família que já está destruída. Eu vejo professores assim com um potencial gigantesco, mas com doenças emocionais muito profundas. Então esse cara está trabalhando com aluno, né? Esse cara está gritando com o aluno, essa professora está brigando com a diretora, está saindo no tapa com a mãe. São coisas assim que na escola pública a gente tem visto aqui bastante essa situação. Então a questão família aí que o Samuel falou, a gente está entrando bem no meio, né? Tipo, o avião está no ar a 30 mil pés e nós estamos tentando trocar os motores dele. Para a coisa dar certo, para a relação se estabelecer de forma positiva, é importante que a família e a escola interajam. A gente tem que fazer propostas dentro da escola que possam trazer essas famílias para nós, para que a gente possa trocar experiências, conhecê-los e tentar falar a mesma linguagem, para contribuir da melhor forma possível na formação dessa criança. Por exemplo, nós, enquanto professores, estou falando em termos de escola de educação infantil, onde as crianças eram deixadas conosco, maior tesouro em nossas mãos, né? Das 7h30 da manhã às 5 da tarde. Então, quer dizer, essa criança acabava passando o maior tempo da vidinha dela com os professores. Então, eu acho que a parte de oração, a parte de bons valores, a gente não sabe, não tinha muito conhecimento das famílias, então nós não poderíamos perder toda essa bênção, todo esse tempo e não plantar coisas boas. Então, por isso que eu fazia as orações com os meus bebês. E eu falo hoje também aos meus pacientes a importância da gente ter esse diálogo com Deus, essa fé em Deus. Então, enquanto professores, nós temos que plantar coisas boas, sim, porque sabe-se lá como as famílias andam tão afastadas das escolas e terceirizando essa educação toda. Vamos aproveitar o momento que estamos com eles para plantar coisas boas, porque se não for feito em casa, a gente vai plantar alguma coisa e vão nascer bons frutos disso tudo. Assim que eu penso. É um grande desafio, né? Para educadores, para os pais. E temos que orar muito pela educação, pelas nossas escolas, pelos nossos professores. E a nossa proposta que a gente tem, né, é desempenhar realmente o diálogo e ter essa semente, jogar essa semente o máximo que a gente puder, né? Para que no tempo certo ela possa frutificar. É um grande desafio, João, mas se Deus te colocou aí, Ele tem um propósito e tem já todo o plano estabelecido, é buscar revelação de Deus para esse ministério que é, né, a educação. Não é só uma profissão, é um ministério. Para pastores, para gestores, para educadores, para pais, nós temos um grande desafio, mas um imenso parceiro e um grande interesse nisso tudo que é o Senhor. Então, vai dar tudo certo, gente. Vamos trabalhar, né? Estamos trabalhando. Eu quero agradecer imensamente a presença de cada um, as contribuições. A Letícia colocou ali, né, que a importância de deixar o filho numa escola que pensa da mesma forma que ela pensa, né? Que vem a calhar com a experiência dela, vem realmente assinar embaixo do que foi dito, né? É que essa semente aí, aliada a algo da mesma raiz, né? Dos mesmos princípios, né? A família e a escola, com certeza o fruto vai ser positivo, vai crescer. A gente fica muito feliz aí com as mães. Até então a Ingrid pode presentear essas mães que vieram. Hoje foi, eu acho que por causa das férias, do recesso, né? Tivemos algumas mães entrando e saindo, mas as guerreiras que permaneceram aí foi a Letícia e a Elisa. Então a Ingrid tem uma surpresa para vocês aí. A gente tem, boa noite. A gente tem 2 kitzinhos do Avon com creme de mão, batom, esmalte. Isso. Deixa eu ver o que mais que tem. Aqui, então, cremezinho de mãos.
esmalte, batom. E tem uma máscara também. Então, a Letícia e a Elisa, né? Então, foram já que são as mães que estão conosco desde o primeiro encontro, então hoje elas foram agraciadas com esses kits. Ok, viu? Olha só, quem espera sempre alcança, né? A gente geralmente, pessoal, faz sorteios, né? A gente consegue vários brindes, vários mimos aí, pequenas coisas assim que a gente vem presenteando as mães. E como acho que a maioria daqui que está já ganhou, ou está muito longe, né, Luciene? Aí a gente deixou para as mães aí que estão participando, têm participado e têm dado as suas contribuições. Muito obrigada. Pastor Samuel, vou levar um brinde para o senhor também aí depois. Sempre o nosso palestrante ganha também, né? Um brinde a gente vai Obrigado, levar aí com carinho. Já foi uma honra poder participar, viu? Obrigado aí pela oportunidade de contribuir com essa palavra. Tá certo, nós que agradecemos. E quinta-feira, então, já fica a dica, né, Luciene? A nossa consultora, coordenadora pedagógica, consultora pedagógica, né, da Croton, especificamente que trabalha com a rede cristã, né? E ela atende a nossa escola aqui e tem sido uma bênção, né, no meio dessa confusão toda que aconteceu no início aqui de ajustes e tudo, ela sempre foi aquela pessoa que vai dar tudo certo, sempre prestativa, nos ajudando, e é uma bênção na nossa vida, e às vezes até quiseram trocar ela da nossa região aqui, a gente foi, não, por favor, deixa ela, que tem sido muito bom trabalhar em equipe. Também aqui estão nossas professoras, a nossa coordenadora pedagógica, a Ingrid, que é uma bênção também, uma mulher de Deus que tem lutado aí pela educação por princípios, dado suporte técnico às nossas profs, com ideias que vocês não imaginam o que essa mulher inventa. Tem sido uma bênção para nós. Obrigada às professoras, obrigada à nossa psicóloga de plantão aí, Fabrícia. Eu quero agradecer a presença de todos. E até quinta-feira, então.